Eu queria começar ouvindo a opinião de vocês sobre o MST, se é um movimento legítimo ou se é um movimento criminoso, igual muitos falam aí, né? Rodrigo, se você me permite, eu vou gastar 3 minutos para chegar na resposta. Eu quero falar um pouco da história do Brasil. Porque até o Marcelo Brigadeiro é a favor de invasão, mas depende de quem está invadindo. A história do Brasil é uma história de invasão. Mas antes de começar a contar a história, eu quero muito convencê-lo de verdade. Você elogiou o pessoal do PSOL, que o pessoal acredita no que fala. Eu acredito 100% no que eu falo e eu faço o que eu falo. Então eu vou olhar para você querendo convencê-lo e quero também convencer o pessoal que tá me acompanhando. De fato eu me preparei muito, porque você tem mais de 300 mil seguidores, então eu não posso perder a oportunidade de convencer inclusive os seus seguidores. Eu afirmei, e é verdade, todo mundo é a favor de invasão, depende de quem invade. A história do Brasil começa antes de 1500. Um papa, falou assim, eu sou o representante de Deus, escreveu numa bula, falou assim, como eu sou o representante de Deus, eu mando no mundo, eu vou dividir o novo mundo em 2 partes, Brasil e Portugal. O Tratado de Tordesilhas confirma essa distribuição, e o rei de Portugal encontra 15 amiguinhos, branco, rico, violento, para distribuir o Brasil. E aí o Brasil foi invadido. Com essa invasão, provavelmente você concorda. Você acha que está certo. Como é que foi a invasão? Ela foi violenta, porque matou os índios, ela destruiu o meio ambiente, eles roubaram o nosso ouro e promoveram a escravidão durante quase 400 anos. Essa é a história do Brasil. Esse sistema de invasão durou até 1822, com a independência do Brasil. De 1822 até 1850, ficou um sistema sem lei de terras. Aí quem tinha muita terra, quem tinha escravo e tinha gente armada, invadiu mais áreas. Em Uberlândia é mais ou menos assim. Quem era sesmeiro era o João Pereira Rocha. João Pereira Rocha invadiu terra nesse período, entre 1822 e 1850, entregou as terras para o Carrijo. Então, aproveitaram que não tinha lei para invadir mais terras. Mas em 1850 veio a lei de terras que escravizou a terra. Os donos de terra, sabendo que ia ter a libertação dos escravos, libertação, entre aspas, em 1888, escravizaram as terras, e na lei de terras tinha o seguinte, dali para frente, só comprando terra, ia ter um recurso para medir as terras e regularizar as invasões, ia ter recurso para trazer estrangeiro para substituir a mão de obra escrava. Quando os escravos são libertos em 1888, foi proibido fazer capoeira. Você que gosta de... Foi proibido fazer capoeira, proibido alfabetizar, e eles não tinham para onde ir. Então o Brasil de hoje é fruto dessa história. De um lado, quem é parente meu, minha mãe 4ª série, meu pai 4ª série, meus avós analfabetos. Então você tem de um lado de cá um povo completamente sem oportunidade, e do lado de lá os herdeiros de quem matou índio e continua matando até hoje. Provavelmente você não se opõe à grilagem de terra na Amazônia, que até hoje eles são terras públicas, destroem o meio ambiente, matam os índios, grilam as terras e vendem. E é nesse contexto que eu vou defender no próximo, depois que eu te passar a fala, o MST, o MTST e todos os movimentos que lutam por moradia e reforma agrária. Tá, então só para eu entender, você defende a invasão de terras tendo como argumento que existiram invasões passadas, logo elas justificam as invasões presentes, é isso? Sim, eu penso que a história atual tem relação com a história do passado. Aí, para eu começar a falar da Constituição Federal, dos movimentos sociais, eu preciso fazer esse contexto. Porque não existe um mundo de igualdade. Eu me preparei e assisti alguns vídeos seus. Você acha que as pessoas, como se fosse no octógono? Uhum. Cada um por si, Deus contra todos, e a ideia é derrubar o outro. E as pessoas são mais ou menos iguais. Certamente tem categorias. Hoje não tem categoria. Na sociedade não tem categoria. Você tem os filhos dos ricos e os filhos dos pobres. Tem algumas exceções, mas de modo geral, quem está do lado de cá está na merda, e quem está do lado de lá tem muito mais chance. Depois, se for o caso, eu falo dos mesmos movimentos que foram das ligas camponesas do Nordeste. Mas eu vou começar do MST. Quando o MST organiza pobre para ocupar a terra, que eu divido invasão de ocupação, eles têm algumas regras. Não é qualquer área que você vai invadir que você vai ocupar. Na Constituição e na Lei de Terras de 1864, o Estatuto da Terra, na época em Era dos Militares de 1964, as áreas que são possíveis de desapropriar são as grandes propriedades. E aí serve até para o debate, depois para o deputado aqui da cidade. A própria Constituição e o Estatuto define pequena, média e grande propriedade. O que é a pequena propriedade? Aquelas que têm até 4 módulos fiscais. Posso só fazer um... Claro. Acho que a gente já está indo para a parte da legalidade, né? Eu estou ainda na parte moral. Você apresentou um argumento moral que seria legitimar as invasões ou ocupações, como você quiser chamar, atuais,
baseadas no fato de nós termos tido invasões portuguesas em terras de escravos. Sim. Mas se a gente partir dessa premissa, então só quem tem direito à terra são os índios, que eram de nativos originais da terra. Então nem os escravos têm direito. Então todo mundo que é filho de escravo não pode ter terra. Não, por enquanto eu não fiz nenhum julgamento moral. Eu contei uma história que nem você discorda. Eu não fiz nenhum julgamento moral. Ok, mas você fez a linha de corte da chegada dos escravos aqui. Beleza, só que antes já tinham moradores aqui. Sim. Certo? Sim, de nativos. Sim. Segundo estudos, cerca de 12 mil anos já tinha existência de vida na América do Sul. Sim. Então, se a gente partir dessa premissa, né, só índio pode ter terra no Brasil. Não, eu não disse que é só índio que pode ter, nem só negro, nem só branco. Eu tô explicando quais terras que o MST vai ocupar. Estou dizendo que o Brasil é um país desigual. Eu não teria coragem de matar índio, até hoje matam índio. Mas não é esse raciocínio que eu vou concluir. Senão eu concordaria com a invasão de Israel na Palestina. Porque eles foram expulsos de lá por 1800 anos e estão invadindo a Palestina. Então eu não estou dizendo isso. Até porque eu sou contra eles e seria contra os índios que querem tomar conta de tudo. Vai ser outro argumento. Então esse argumento eu acho que é completamente falho. Esse que você apresenta, de que justificar invasões atuais baseadas em invasões passadas. Porque senão qual que é a linha de corte? Em que ano que a gente vai de lá para cá então? Porque senão você gera um movimento onde sempre vai ter um grupo reivindicando terras baseadas em uma injustiça passada. Então, o que eu entendo é, você usar esse argumento, se você chegar para mim e falar, brigadeiro, eu defendo a reforma agrária porque existe um pessoal que não tem nada, que tem muito pouco no Brasil e a maioria é miserável, e existe terra desocupada e terra improdutiva, o que quer que seja, e eu acho que seria justo esse pessoal ocupar essa terra e eu, de repente, concordaria contigo. Acho que até concordaria contigo. Agora, dependendo da forma que é feita. A forma que é feita eu acho errado. Agora, quando você apresenta um argumento, uma justificativa histórica, ao meu ver, ela foge completamente de qualquer legitimidade. Porque você, se fundamentando na história, você está, hoje, punindo pessoas que, de fato, não cometeram crime algum. Talvez seus ascendentes cometeram, mas eles não. Para favorecer pessoas que não foram vítimas de crime algum. Talvez os ascendentes delas sim, mas elas não. Isso eu acho completamente incabido. Agora, se for pela questão social, esquece passado. Avaliar o presente. Precisamos trabalhar para diminuir essa desigualdade. Ok, eu concordo nesse argumento. Agora, esse argumento histórico eu acho uma loucura sem tamanho. De qualquer forma, acho que você está gostando de mim. E ao final você vai botar o boné do MST. É impossível. Eu só gastei 3 minutos para chegar a 500 anos de história. Então eu não vou alicerçar todos os meus argumentos na história do Brasil. Mas isso explica porque tem muito pobre de um lado e muito rico de novo. Do outro. Pouco rico de um lado e muito pobre do outro. E porque meus pais são 4ª série e meus bisavós analfabetos. Existe uma classe social que é fruto de uma história do Brasil. É isso.